a brutal ditadura de Nicolás Maduro em números. Quando colocamos números frios sobre a mesa, não estamos discutindo opiniões. Estamos confrontando a realidade nua e crua de um regime que destruiu a própria essência da dignidade humana. A Venezuela de Nicolás Maduro, longe de ser uma democracia popular, consolidou-se como uma das mais brutais ditaduras da América Latina contemporânea. Mesmo quando esses números são estimativas ou relatórios independentes, eles apontam para um padrão que não pode mais ser ignorado. Milhares de execuções extrajudiciais registradas por organizações independentes ao longo de anos. Detenções políticas em séries contínuas, prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados documentados por Amnistia Internacional e Foro Penal. Tortura, maus-tratos e detenções de civis por simplesmente expressarem oposição ao regime. Estes dados não representam exceções isoladas. Representam uma política de Estado enraizada em coerção, medo e repressão. A estranha amizade petista com ditadores. Enquanto a própria Venezuela se debate com a destruição social e econômica de uma ditadura que esmagou instituições, desarticulou sistemas de justiça e abriu espaço para a impunidade institucional, certas lideranças políticas no Brasil, em particular figuras associadas à esquerda, continuam a vestir a casaca do cínico e defender autocratas com ares de mártires. Não é apenas Nicolás Maduro. Observamos um padrão de solidariedade seletiva, amizades calorosas com o regime cubano. Apoio tácito ou elogios públicos a líderes autoritários em África e Oriente Médio e, agora, uma crescente pressão para relativizar as atrocidades venezuelanas sob o pretexto de sofrimento causado por sanções externas. Essa conduta é, no mínimo, tristemente irônica, vindo de grupos que tanto clamam por democracia, direitos humanos e libertação dos povos. Pergunta que fica: como pode ser legítimo que um governo brasileiro que se diz defensor da democracia tenha tanta dificuldade em criticar de forma contundente regimes que perseguem, torturam e assassinam opositores? A dificuldade de crítica do governo brasileiro. Um olhar crítico, sério e científico sobre as relações exteriores do Brasil nos últimos anos mostra uma diplomacia que muitas vezes parece mais interessada em alianças ideológicas que em princípios universais de direitos humanos. Uma hesitação clara em condenar publicamente Maduro e comparáveis, quando a brutalidade desses regimes é documentada por entidades como ONU, Human Rights Watch e Amnistia Internacional, e fracos ou ambíguos posicionamentos quando crises democráticas explodem perante nossos olhos. Mesmo diante de relatórios que apontam detenção arbitrária em massa, tortura e desaparecimentos, atos que, segundo instituições especializadas, poderiam configurar crimes contra a humanidade, o tom oficial frequentemente carece de firmeza. O Brasil, naquele que deveria ser um papel natural de liderança moral na América Latina, muitas vezes se vê refém de narrativas políticas internas que relativizam monstruosidades para satisfazer audiências ideológicas. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. A esquerda e a inversão moral. Quando o ditador vira vítima, um dos fenômenos mais perturbadores da política contemporânea é a capacidade da esquerda de inverter completamente a lógica moral dos fatos. Na narrativa progressista, Nicolás Maduro raramente é apresentado como aquilo que os dados demonstram que ele é: um ditador responsável por um sistema repressivo sustentado pela força bruta do Estado. Em vez disso, ele surge como líder popular, resistente ao imperialismo, ou até mesmo como alguém que precisa ser libertado. Manifestantes em Brasília e em São Paulo protestaram contra os ataques dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Na capital paulista, os manifestantes se reuniram na Avenida Paulista. Fora Trump da América Latina! Fora Trump da América! Em Brasília, o protesto ocorreu em frente à Embaixada da Venezuela. Maduro!
Foi um ato, uma ação injusta, imoral, ilegal e que é digna dos covardes. Sim, libertado. É aqui que o discurso entra no campo do absurdo moral. Como exigir liberdade para um homem que aprisionou milhares, que governa por meio da intimidação e que destruiu qualquer vestígio de alternância democrática? A resposta é simples e incômoda, porque para a parte da esquerda o critério não é democracia, é alinhamento ideológico. Se o regime se diz socialista, anti-americano ou anticapitalista, todos os seus crimes passam a ser relativizados. Tortura vira excesso pontual. Prisões políticas viram defesa da soberania. Execuções extrajudiciais tornam-se narrativas infladas pela direita. O silêncio ensurdecedor sobre o povo venezuelano. Curiosamente, aqueles que dizem falar em nome dos pobres, dos oprimidos e das minorias, raramente dão voz ao povo venezuelano real, aquele que foge do país aos milhões, que atravessa fronteiras a pé, que perde filhos para a violência estatal ou para a fome. Esse povo não aparece nos discursos oficiais, não sobe em palanques internacionais, não é convidado para fóruns ideológicos, porque sua existência desmonta a fantasia de que a Venezuela vive apenas dificuldades econômicas. O colapso venezuelano não é acidental, ele é consequência direta de centralização absoluta de poder, destruição das instituições, aparelhamento das forças armadas, uso sistemático da repressão como instrumento político. E ainda assim, vemos setores da esquerda brasileira, inclusive próximos ao governo, tratando o regime de Maduro com luvas de seda, enquanto apontam o dedo acusador para democracias imperfeitas, mas abertas. O duplo discurso da diplomacia brasileira. O Brasil repete, em discursos oficiais, palavras como democracia, pluralidade, diálogo e direitos humanos. No entanto, na prática, essas palavras parecem perder força quando o interlocutor é um ditador amigo. Há uma diferença brutal entre neutralidade diplomática e conivência moral. Quando o governo brasileiro evita condenar, com clareza, um regime acusado internacionalmente de crimes graves, ele não está sendo prudente, está sendo omisso. E omissão, em política internacional, também é uma forma de posicionamento. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. A incoerência dos discursos de esquerda diante da captura de Maduro. No início de 2026, o mundo testemunhou um acontecimento que parecia improvável há apenas alguns meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que forças norte-americanas haviam capturado Nicolás Maduro e sua esposa no território venezuelano e os transportado para o ZEUA, onde iriam enfrentar a justiça americana por acusações criminais. Maduro, o mesmo líder que se tornou sinônimo de repressão e destruição institucional, foi removido do poder por uma força externa, algo que, em qualquer outro tempo, teria sido motivo de celebração para milhões de venezuelanos cansados da opressão estatal. E, de fato, em cidades do exterior, relatos apontam que venezuelanos comemoraram a queda do ditador nas ruas, aliviados por vislumbrar uma chance de libertação depois de anos de medo e sofrimento.
E aqui reside uma das maiores incoerências políticas da esquerda contemporânea. Mesmo diante de uma operação que na prática livra um povo de um regime que prendeu, torturou, sumiu com opositores e impediu qualquer forma de alternância democrática. Setores progressistas voltam seus discursos contra os Estados Unidos, atacando a intervenção imperialista e pedindo a libertação de Maduro, como se o homem acusado fosse uma vítima indefesa dos poderosos imperialistas. É absolutamente paradoxal. A esquerda clama por liberdade, mas quando a liberdade chega para os venezuelanos, sob a forma da queda de um ditador, ela é reinterpretada como criminalidade imperialista. A esquerda denuncia o imperialismo americano, mas defende um homem cujo regime tornou a Venezuela um dos países mais violentos e opressores do continente. A esquerda fala em direitos humanos, mas minimiza, relativiza ou ameniza a história de dezenas de milhares de vítimas da repressão chavista. Essa inversão moral não é mera retórica. Ela tem consequências práticas profundas. Ao transformar a queda de Maduro em um ato condenável, setores influentes da esquerda colocam sua agenda ideológica acima do sofrimento real do povo venezuelano. Ao mesmo tempo, as vozes daqueles que vivem ou viveram sob o jugo do regime são empurradas para escanteio, substituídas por narrativas abstratas sobre soberania e luta contra o imperialismo. Até mesmo líderes internacionais tradicionalmente alinhados ao discurso progressista e, sim, figuras do governo brasileiro foram criticadas mundialmente por sua cautela extrema em criticar regimes autoritários. Agora se veem acossados pela própria retórica que construíram. O resultado é uma grotesca inversão de valores. A libertação de um povo oprimido é taxada de agressão. A prisão de um ditador acusado de crimes graves é acusada de violar direitos humanos. O único lugar onde o povo venezuelano tem voz é nas ruas, comemorando algo que alguns intelectuais e políticos preferem difamar ou ignorar. Essa incoerência não é apenas uma falha argumentativa. É um sintoma de uma estrutura ideológica que prioriza narrativas sobre fatos, interesses identitários sobre sofrimento humano e manutenção de um enclausuramento político acima da defesa incondicional dos princípios que dizem professar. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Quando o imperialismo vale mais que a vida humana, há algo profundamente revelador no comportamento da esquerda diante desse cenário. O discurso não gira em torno do fim da repressão, nem do alívio de um povo massacrado, mas sim da obsessão quase religiosa contra os Estados Unidos. Para essa visão ideológica, o problema nunca é o ditador, o problema é sempre quem o derruba. Não importa quantos presos políticos existam, não importa quantos opositores tenham sido silenciados, não importa quantas famílias tenham sido destruídas. Se a ação não parte de um governo alinhado ideologicamente à esquerda, ela automaticamente se transforma em imperialismo, intervenção criminosa ou ameaça à soberania. É como se a soberania de um tirano tivesse mais valor moral do que a liberdade de milhões de cidadãos comuns. Essa lógica expõe uma hierarquia perversa de prioridades. A ideologia vem antes da vida humana. O teatro da democracia seletiva. A mesma esquerda que exige punições severas, boicotes e sanções contra governos democráticos imperfeitos, mas com imprensa livre, eleições e oposição, fecha os olhos quando se trata de regimes que aboliram completamente esses mecanismos. Na Venezuela, não há imprensa livre real, não há judiciário independente, não há eleições competitivas, não há liberdade plena de manifestação. Ainda assim, o discurso predominante em certos círculos é o da complexidade do contexto, da narrativa exagerada ou da culpa externa. Trata-se de um teatro discursivo onde a palavra democracia é usada como slogan, não como princípio. O problema não é Maduro, é o modelo. Talvez o ponto mais incômodo seja este. A defesa de Maduro não é um erro pontual.
Ela faz parte de um padrão. O mesmo padrão que relativiza Cuba, romantiza ditaduras africanas, passa pano para regimes autoritários asiáticos e sempre encontra justificativas para governos que concentram poder em nome de uma suposta causa maior. Quando o modelo fracassa, a culpa nunca é do modelo. Quando o povo sofre, o povo vira detalhe. Quando o ditador cai, o vilão passa a ser quem o removeu. E é exatamente aqui que a contradição se torna impossível de esconder. A perda do lugar de fala e o silêncio conveniente. Há um elemento simbólico poderoso em tudo isso. Quando Nicolás Maduro cai, os venezuelanos perdem espaço no discurso da esquerda internacional. Antes, suas dores eram instrumentalizadas seletivamente. Agora, tornam-se incômodas. Afinal, como sustentar a narrativa de resistência popular quando o próprio povo comemora o fim do tirano? O conceito de lugar de fala, tão repetido em ambientes progressistas, simplesmente desaparece quando o relato não serve mais à causa. O venezuelano real, o que fugiu da fome, da repressão e do medo, passa a ser ignorado, enquanto intelectuais, militantes e políticos estrangeiros se colocam como intérpretes morais de uma tragédia que nunca viveram. Essa substituição do sujeito real pela narrativa ideológica é um dos traços mais autoritários do pensamento que diz combater o autoritarismo. O constrangimento do governo brasileiro. Nesse cenário, o governo brasileiro se vê em uma posição desconfortável. Por um lado, discursa constantemente sobre democracia, direitos humanos e ordem internacional. Por outro, mantém relações históricas, políticas e simbólicas com regimes que violam exatamente esses princípios. A dificuldade em condenar Maduro não é diplomática, é ideológica. Qualquer crítica mais dura significaria admitir que o projeto político defendido por décadas produziu um dos maiores colapsos humanitários do continente. E essa é uma admissão que muitos não estão dispostos a fazer. Por isso, o discurso oscila entre o silêncio, a ambiguidade e a transferência de culpa para fatores externos. A verdade que insiste em sobreviver. Mas há algo que nenhuma narrativa consegue apagar. Fatos persistem. Ditaduras deixam rastros. Regimes autoritários produzem vítimas, exilados e ruínas institucionais. E quando um ditador cai, por mais controverso que seja o método, o debate deveria começar pelas vítimas, não pelo ego ferido de uma ideologia. É exatamente nesse ponto que a retórica progressista começa a se esgotar, porque a realidade insiste em contrariá-la o medo da verdade e o colapso da narrativa. O que realmente assusta a esquerda não é a suposta intervenção estrangeira. O que a assusta é a possibilidade de que o caso venezuelano se torne um exemplo impossível de ser negado. Um exemplo de que o discurso revolucionário, quando colocado em prática, pode degenerar em autoritarismo, miséria e repressão sistemática. Por isso, a captura de Maduro representa mais do que a queda de um homem. Representa uma ameaça direta a toda uma narrativa construída ao longo de décadas. Uma narrativa que prometia justiça social, entregou controle absoluto, que prometia igualdade e produziu privilégios para a elite do regime, que prometia soberania popular e resultou na supressão da vontade do povo, quando a ideologia se torna uma prisão. Há um ponto em que a ideologia deixa de ser lente interpretativa e passa a ser uma prisão mental. Nesse estágio, fatos não importam, números são relativizados e testemunhos são descartados se não se encaixarem no roteiro previamente definido. É exatamente isso que vemos agora. Ditador preso vira preso político. Regime repressivo vira governo contestado. Povo oprimido vira figurante irrelevante. Essa distorção não é fruto de ignorância, mas de conveniência política. O precedente que incomoda. A queda de Maduro cria um precedente incômodo, o de que ditadores podem sim ser responsabilizados, de que o poder não é eterno e de que discursos grandiosos não blindam crimes reais. Para muitos militantes e lideranças ideológicas, isso é perigoso, porque abre espaço para perguntas que eles preferem evitar. Quantos Maduro ainda são defendidos hoje? Quantos abusos são relativizados em nome de uma causa? Quantas tragédias precisam acontecer até que a ideologia seja confrontada com a realidade? Essas perguntas começam a ecoar, e o silêncio que se segue diz muito.
o que realmente está em jogo. No fim das contas, o debate não é sobre Donald Trump, não é sobre Estados Unidos, não é sequer sobre geopolítica pura. O que está em jogo é algo muito mais profundo, a honestidade moral do discurso político. Quando a esquerda pede a libertação de Nicolás Maduro, ela não está defendendo democracia, está defendendo um símbolo ideológico. Quando critica com mais veemência quem derruba um ditador do que o próprio ditador, ela deixa claro que o sofrimento humano é secundário diante da fidelidade à narrativa. A Venezuela não é um experimento teórico, é um país real, com pessoas reais, vítimas reais. E cada vez que essas vítimas são silenciadas para preservar um discurso confortável, algo fundamental se perde. O papel que o Brasil poderia ter, mas não tem. O Brasil poderia ser uma voz firme em defesa da liberdade na América Latina. Poderia liderar uma condenação clara a regimes autoritários, independentemente de alinhamento ideológico. Poderia colocar os direitos humanos acima de amizades políticas. Mas isso exigiria coragem. Coragem para admitir erros passados. Coragem para romper com alianças constrangedoras. Coragem para dizer que nenhuma ideologia justifica prisões, tortura, desaparecimentos e mortes. Enquanto essa coragem não existe, o discurso democrático seguirá soando vazio. A história não perdoa covardia moral. Ditadores caem, narrativas desmoronam, o tempo expõe contradições. E quando a poeira baixa, a história não costuma ser gentil com aqueles que escolheram passar pano para a barbárie. A queda de Maduro, seja qual for o julgamento que se faça sobre os meios, escancarou algo incontornável. Não há como defender a liberdade enquanto se protege tiranos. Não há como falar em direitos humanos enquanto se relativiza crimes. E não há como sustentar um discurso democrático baseado na seletividade moral. No fim, sobra uma pergunta simples, direta e incômoda, daquelas que não cabem em slogans nem em discursos prontos. De que lado da história você realmente está quando um povo é libertado e você escolhe defender o opressor?